coisa mais importante que nós temos nessa vida. Firme está o mundo e não se abalará, julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. Glórias a Deus pela sua palavra, louvado seja o Senhor por a sua palavra, meus irmãos. Mais uma vez nós temos a oportunidade de cantar ao Senhor o novo cântico, nós temos a oportunidade mais uma vez de bendizer o seu santo nome, de proclamar a sua salvação. Aqueles que estão necessitados de uma palavra, aqueles que estão necessitados de encontrar a salvação para as suas vidas, o Senhor te diz nesta manhã: encontre salvação naquele que pode te ofertar tudo que você precisa para a sua vida. O Senhor Jesus Cristo é tudo que nós temos, meus irmãos. Não há outro caminho para nós nos achegarmos a Deus, é somente por meio de Cristo, é somente por meio do Senhor Jesus. Então essa manhã o Senhor está dizendo a cada um que está me ouvindo nessa manhã: o Senhor, Ele quer completar uma boa obra na tua vida. O Senhor, Ele quer te dar algo diferente. Ele quer te dar a salvação. Ele quer nos salvar. O Senhor, Ele veio ao mundo, Ele entregou o seu próprio Filho para nos dar a salvação. Por isso Ele nos convida nessa manhã a darmos glórias ao Senhor, a darmos glórias ao seu santo nome, porque só Ele é digno de toda adoração. Não existe outro Deus, é somente Ele. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Aquele que reina e reinará por toda a eternidade, e logo virá para resgatar a sua noiva, para nos levar para onde nós nunca deveríamos ter saído. Louvado seja o Senhor nessa manhã. Eu te convido a louvarmos a Ele, a cantarmos uma canção bem conhecida, e que você possa entregar de todo o seu coração o louvor a Ele nessa manhã. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e todo o poder. Aleluia. Senhor, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Faça morada em nossos corações. Venha com Teu Santo Espírito nesse lugar. Oh, aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Novamente, ao único que é digno,
único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos, Senhor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, Senhor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Louvamos o Seu santo nome, Senhor, nessa manhã. Que Seu Espírito Santo invada os corações, transforme vidas, fale conosco, Senhor. Estamos aqui para Te ouvir, estamos aqui para Te sentir, para Te bendizer, Senhor Jesus. Faça morada em nossos corações, fale com aqueles que necessitam de uma palavra nessa manhã. Que a Tua palavra ela venha preencher o espaço vazio de cada coração. Nós bendizemos, nós louvamos aquele que é único de receber toda a honra, toda a força, toda a glória e todo o poder. Ao Rei eterno e imortal, nós louvamos ao Teu nome nessa manhã. Louvado seja o Seu nome. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. A Ele a honra,
A Ele a glória e a Ele todo o louvor. Ao único que é digno de receber, sim, querido, ao único que é digno de receber todo o louvor, o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo criou, aquele que sabe todas as coisas, aquele que nesse momento, querido, sabe como está teu coração, aquele que a Bíblia diz que te criou, que conhece você por dentro e por fora, querido, aquele que sabe das tuas tristezas, dos seus sofrimentos, aquele, querido, que esteve contigo quando você estava dormindo ontem, você acordou hoje, sabe, meu irmão, minha irmã, a esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele, aquele que voltará para levar a tua noiva, esse Deus é o Deus do qual nós estamos aqui nesta manhã, para adorá-lo, porque Ele é único. O louvor diz, ao único que é digno de receber. Não existe outro Deus do qual nós possamos nos prostrar. A Bíblia fala, querido, que não há outro intermediário entre o homem e Deus, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a Ele toda a honra, e a Ele toda a glória. Graça e paz para os queridos irmãos. Bom dia. Esse é o dia que o Senhor nos fez, portanto alegremos-nos nele. Muito bom mais uma vez entrarmos no teu lar, entrarmos aí na tua casa, nesta manhã 31 de maio, onde nós estamos aqui mais uma vez com a nossa EBD, para trazer o conhecimento da palavra de Deus ao seu coração, à sua família. Quero mandar um abraço aí para a Geração Profética, família Geração Profética, graça e paz para todos, para aqueles que estão nos vendo agora também, especialmente para a Rosângela, né? É prima da minha esposa, mora em Linhares, Espírito Santo, está nos assistindo também. Pastor Xandão, um abraço, querido, Deus te abençoe, pastorzão, esse grande homem de Deus, em todo sentido, grande homem de Deus e também no tamanho, né? Que Deus possa abençoá-lo em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer também aí minha irmã Oreni, minha irmã Rosemary, a Maria, enfim, aquelas pessoas que estão nos assistindo agora. Nós estamos aqui todos os domingos, 10 da manhã com a nossa EBD. À noite voltamos às 19 horas com o nosso culto de celebração. E às quintas-feiras nós temos aqui também às 19 horas e 30 minutos, culto da palavra de Deus, do ensinamento também da palavra de Deus. Na quinta-feira tivemos aqui o nosso obreiro Tiago, ministrou a palavra, uma palavra abençoada, né? Combatendo a ansiedade, Deus operou, Deus trabalhou, e nós estamos retornando hoje na nossa EBD. Para quem não nos assistiu no domingo passado, nós demos aqui na Escola Bíblica Dominical 4 domingos sobre a matéria chamada Cristologia. Demos a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, terminamos, e no domingo passado nós começamos a falar sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação, né? De uma forma mais ampla, logicamente, sintetizando o máximo possível, porque se tu for falar sobre essa doutrina, é muito ampla, muito extensa, então nós estamos fazendo em tópicos, e hoje nós falaremos, no domingo passado, parte 1, falamos sobre arrependimento, o que não é arrependimento e o que é arrependimento, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre a fé. Por que isso? Porque nós demos cristologia, mostramos aqui sobre o nascimento de Jesus, o porquê ele nasceu, para que ele nasceu. Depois nós falamos também do seu sofrimento, do seu vitupério, da sua morte na cruz do Calvário, e mostramos também falamos sobre o sangue de Cristo, falamos sobre a cruz, falamos sobre o sangue de Cristo, porque uma coisa completava a outra. Tivesse o nascimento de Cristo e não tivesse a crucificação, seria incompleto, né? E havia um plano
antes da fundação do mundo de Deus, para que a humanidade pudesse ser salva. A Bíblia fala que ele veio buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Se perdeu aonde? Lá no início, quando o homem pecou, né, e se distanciou da presença de Deus, através do plano do Senhor, ele veio agora alcançar todos aqueles que haviam se perdido, e eu fazia parte daqueles que estavam perdidos. Você, nós também fazemos parte. E aí no Novo Testamento vem aquele que o Senhor planejou, o único e perfeito sacrifício para sempre, tendo em vista que os sacrifícios lá no Antigo Testamento eles foram imperfeitos. Então chegou o Cordeiro de Deus, aquele sem pecado nenhum, morreu por nós. Mas se ele não tivesse morrido na cruz, né, também seria o plano incompleto. Porque morrer na cruz, os dois ladrões também morreram, não é verdade? E aí era necessário derramamento de sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos nossos pecados. Então derramou seu sangue e aí ele morre. Mas também nós falamos na aula número 4 sobre a ressurreição. O plano de salvação também estaria incompleto se não houvesse a ressurreição, porque ele falou, né, para os seus discípulos, que o sinal, o discípulo pediu um sinal para ele falou, não tem mais sinal a não ser lá Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. Assim o Filho do Homem também ficou ali 3 dias, 3 noites debaixo da terra, né? Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Pronto. O plano de salvação se completou no seu nascimento, na morte na cruz, no derramamento de sangue, e o plano se completa na sua ressurreição. E agora o que é que a gente faz? Já estamos salvos? E agora o que é que eu faço? Por causa disso tudo nós já fomos alcançados? Aprove ao Senhor um dia me chamar você que está me vendo agora, chamar esse povo abençoado, família, geração profética, alguns amigos estão nos assistindo agora, para o seu aprisco, que a Bíblia fala que já estava preparado também antes da fundação do mundo para aqueles que haviam de quê? De se converterem. É isso que a palavra do Senhor diz. Então, a parte do Senhor foi feita. Eu até coloquei aqui no domingo passado, estou dando uma retrospectiva rapidamente para você que está nos assistindo agora, para nós nos encontrarmos na aula que nós vamos dar hoje. E aí eu disse também que nós fazemos a nossa, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Por exemplo, quando Jesus chega na casa de Lázaro, né, já havia muito tempo que ele já tinha morrido, 4 dias, e quando Jesus chega, Marta e Maria, desesperada, falam, se eu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. E aí Jesus, na hora de ressuscitar Lázaro, Jesus chega e fala, agora tire a pedra. Quer dizer, não existe milagre que Deus não possa fazer, né? A ressurreição, Deus faz, mas a minha parte eu tenho que fazer. Qual era a parte que tinha que fazer para que Lázaro pudesse ser ressuscitado? Era tirar a pedra. Jesus falou, tirai a pedra. Pronto. Aí Jesus foi tirar a pedra, ele completou a obra na vida daquele homem com aquele milagre extraordinário que está lá no livro de João, capítulo 11, falando sobre a ressurreição de Lázaro. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que Deus já fez a parte dele, o plano dele se completa nessas 4 aulas, itens, tópicos que eu relatei para você, nascimento, cruz, derramamento de sangue e ressurreição, mas agora eu tenho que fazer a minha parte. E aí a minha parte primeira é arrependimento, e nós no domingo passado falamos sobre arrependimento, o que é, o que não é arrependimento, o que é e o que é o verdadeiro arrependimento. Foi uma aula muito abençoada, né? Deus trabalhou, recebi algumas comunicação de pessoas que aprenderam a palavra, e nesta manhã, querido, eu vou orar agora, mas nós vamos falar soteriologia, doutrina da salvação, sobre parte 2. Primeiro, arrependimento. Mas eu me arrependi, ficou só nisso? Não. A Bíblia fala, depois do arrependimento, nós recebemos o dom do Espírito Santo. E agora nós vamos precisar de algumas armas necessárias para a nossa sobrevivência nesse mundo tão terrível, onde a Bíblia fala que jaz no maligno. E é sobre isso que eu quero falar nesta segunda parte da aula de soteriologia sobre fé. Mas eu quero, nesse momento, queridos, orar. Quero interceder
Tem muitas orações, mas hoje eu vou deixar algumas para a noite, não separando ninguém, ninguém é mais importante que ninguém, mas eu gostaria de fazer agora com você que está na sua casa agora, você que está nos assistindo, possa agora fechar os teus olhos. Às vezes a gente está assistindo um culto online na nossa casa, então a família às vezes conversa aqui, sai um bocadinho da atenção. Eu gostaria de toda a atenção agora, porque nós vamos interceder pelo nosso querido Guilherme. Né? Ontem a minha cunhada Adriana foi ao hospital pegar as informações, e as informações de momento para o homem não são muito boas. Porém, nós temos um Deus que eu acabei de falar, que ressuscitou um homem que já estava 4 dias debaixo de uma terra. E ele pode também agora ressuscitar a saúde do Guilherme. E eu peço que você feche os olhos agora e vamos orar. Senhor meu Deus, te louvamos por esta manhã, te agradecemos pelo privilégio de respirar este ar. Ah, meu Deus, como eu agradeço todos os dias, eu coloco meu pé no chão e digo obrigado. Eu respiro e digo obrigado por esse fôlego de vida, pelo privilégio da vida. Ah, meu Deus, a vida é tão importante que nós estamos vendo o quanto ela é tão importante, que as pessoas desesperadas para viver. E é um milagre, a vida é um milagre. Esse ar que você está respirando é um milagre. E nós te agradecemos, Pai, por esta manhã, por esse dia. A tua palavra diz, esse é o dia que o Senhor nos fez, portanto, alegremos-nos nele. Mas agora, meu Deus, nós queremos pedir pelo Guilherme. Senhor, em nome de Jesus, opera agora o teu poder. Vai ali naquele leito, ali no Nova Iguaçu. O Senhor sabe todas as coisas. O que o Senhor quer é que nós possamos ativar a nossa fé. O Senhor conhece cada um de nós por dentro e por fora. Ah, meu Deus, o Senhor nos criou. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor conhece cada um de nós. Quantos ossos nós temos no nosso corpo. O Senhor sabe das nossas necessidades. Mas cabe cada um de nós fazermos a nossa parte. Estamos agora fazendo a nossa parte, Pai. Orando num Deus Todo-Poderoso, que vê e ouve todas as coisas. Vai lá agora, Pai, no Guilherme. Dê oportunidade para este homem. Oportunidade essa, Senhor, ainda de se prostrar diante de Ti, de ter algo mais importante na nossa vida, de todas as riquezas dessa terra, que é a riqueza da salvação da alma. Ah, meu Deus, opera agora. Eu sei que tem muita gente orando agora. Senhor, em nome de Jesus, fortalece a Adriana, a esposa. Ah, meu Deus, toma conta dela, sustenta a tua filha, que a fé do poder do Espírito Santo de Deus possa entrar nesse coração agora, possa ser ativada agora. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Oh Deus, é no seu nome que nós oramos. Nós não adoramos outro Deus, não temos outro Deus. Como foi cantado, o único digno de receber nosso louvor, nossa adoração. Ah, meu Deus, olha para o Guilherme agora. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. E aqueles que estão reunidos agora nos seus lares, diga glórias a Deus, diga amém e diga assim seja. Aleluias, aleluias. Lembrando que à noite nós voltamos às 19 horas com o nosso culto de celebração ao Senhor. E à noite faremos também menção e oração dos que fizeram aniversário nessa semana que passou. Queridos, como eu falei, nós estamos falando sobre soteriologia. Eu falo cristologia porque a Bíblia toda fala de Cristo, né? Do Antigo ou do Novo Testamento, Cristo está sempre presente. Inclusive o tema central da Bíblia é Jesus Cristo, né? E nós estamos nessa manhã falando a parte 2 sobre soteriologia, soteriologia, salvação, doutrina e ensinamento da palavra do Senhor, né, a respeito da salvação. E nessa manhã nós vamos falar sobre a fé
E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 23. Marcos, capítulo 9, no versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos, capítulo 9, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: tudo é possível para aquele que crê. Aleluias, aleluias. Você que está do lado do teu irmãozinho, da tua família, do teu filho, tua esposa, teu parente, aí na sua casa, aí nessa distância de 1,5 metro, aproximadamente, cumprir as determinações, diga para o teu irmãozinho agora assim: tudo é possível aquele que crê. Mas diga para ele: tudo. E quando a Bíblia fala tudo, é tudo mesmo, querido. Aqui alguma coisa é possível, outra coisa não é possível. Alguma coisa é possível para você, irmãos, porque nós somos limitados. Mas para Deus tudo é possível. Não há impossibilidade para o Senhor. Todas as coisas são possíveis. E eu quero falar sobre a fé, porque o que eu quero fazer com essas aulas da EBD é levar você a ter um conhecimento mais profundo de algo que você já aprendeu, mas que às vezes nós usamos de uma forma errada, incorreta, né? E a gente precisa aprender as coisas tão simples, tão fácil como arrependimento. E muitas pessoas me procuraram, mandaram mensagem, falaram: pô, pastor, como eu abri minha mente sobre o arrependimento, que eu não tinha esse entendimento todo não. Então é muito importante, nós estamos aqui justamente para isso mesmo, para que nós possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então a fé, ela sempre foi a marca de um discípulo de Jesus. Sempre foi a marca de um discípulo. Ai, meu irmão, se esse discípulo não tivesse a fé como a marca da vida dele, meu Deus do céu, né? Porque nós não passamos nem 1% do que esses discípulos de Jesus passaram e viveram, né? E muitas das vezes sobreviveram, justamente porque a fé foi a marca do discípulo de Jesus. E os primeiros discípulos, eles eram conhecidos como crentes, né? Jesus disse o seguinte para eles: tudo é possível para aquele que crê. Então, esses primeiros discípulos, cujo a marca, presta atenção, a marca na vida desses discípulos de Jesus era a fé, esses discípulos, eles foram conhecidos como crentes. E por que eles foram conhecidos como crentes? Porque eles tinham a fé como a marca da vida deles. Pastor, então eu só sou conhecido como crente? Não. Aí você vai entender da forma que você for melhor para você. Nós somos crentes sim, mas em alguns momentos da nossa vida, algumas armas que nós temos, conhecemos, mas não sabemos que a força e o poder que ela tem, deixamos de usar nos momentos das adversidades da vida e nos momentos das más notícias que sobrevêm sobre cada um de nós. Então, os discípulos eram conhecidos como crentes. Mas por que eles eram conhecidos como crentes? Porque a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Então, como que eu serei conhecido como crente, além de muitas outras coisas que nós vamos falar nas próximas aulas? A primeira delas é a fé, irmãos. Sim, um crente tem que ter uma fé determinante. O crente tem que ter uma fé em que a manifestação da glória do Senhor seja o objetivo final daquele momento da ação que vai se manifestar através da sua declaração que você faz dos seus lábios. Então, é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Então, a fé, o que significa a fé? Primeiro ponto, a fé significa total dependência de Deus. Então, olha como é que o negócio vai clarear daqui a pouco para você. O Espírito Santo está aqui, nós pedimos que o Senhor pudesse nos dar a sabedoria da palavra, e eu tenho certeza absoluta que você que está aí prestando atenção no que nós estamos ensinando agora, Deus vai trazer e acrescentar um alimento sólido para a tua vida nesta manhã. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda
é que a fé significa uma total dependência de Deus. Mas pastor, então se eu não tiver uma totalidade de dependência de Deus, eu não tenho fé? Tem. Só que a tua fé, ela também não terá um poder de totalidade. Não terá uma resposta total de nosso Deus para a nossa vida. Porque o primeiro ponto que eu preciso entender é que a fé, ela significa uma total dependência de Deus. Mas pastor, se eu depender do médico, amém, nós oramos pelos médicos. Deus deu a sabedoria para os homens. Mas quando os homens vierem com as suas limitações, nos seus laudos, nas suas palavras, nós vamos falar assim: Senhor, eu dependo totalmente em Ti. Então, quando eu uso dessa expressão, eu estou demonstrando para o Senhor, primeiro ponto, que eu sou crente, porque a fé tem que ser a marca dos discípulos, e nós somos discípulos do Senhor. A palavra discípulo significa aluno aprendiz, né? Nós estamos aprendendo com o Senhor, um aluno aprendendo com Ele, ou aluno entusiasmado, melhor dizendo. Então, quando eu recebo uma notícia que aparentemente vai ser desesperadora, eu vou anular aquela notícia através da fé. Então, o primeiro ponto que eu tenho que entender é que a fé é uma total dependência de Deus. Quando eu dependo 100% de Deus, não é 50 a Deus, 50 para o médico, não é 50 a Deus, 50 para um patrão do emprego que vai te dar uma promoção, não é 50 para Deus, não, é 100% na totalidade para Deus. Quando eu confio 100% para Ele, Ele fala: opa, Ele tem uma marca, a marca de fé, então eu vou ouvir a oração dele. Aleluia. Porque, aprenda de novo, a fé sempre foi a marca de um discípulo. E você, querido, que é um discípulo do Senhor, tem que ter essa marca. A primeira marca que um crente tem que ter é a fé. Então, quando eu tenho isso, o primeiro ponto é que eu preciso ter uma total dependência de Deus. Quando Adão pecou, os irmãos já conhecem a história, inclusive na cristologia falamos sobre isso, ele saiu da dependência de Deus. Então é isso que você precisa de aprender sobre essa soteriologia, parte 2, falando sobre a fé. Então Adão pecou, todos os dias ele dependia de Deus, Deus se manifestava lá, né? Deus vinha lá no paraíso, presença dele, enfim. Quando ele pecou, o que acontece? Ele perde a dependência de Deus. E quando você perde a total dependência de Deus, logicamente também nós perdemos a fé. E aí, quando Adão pecou, ele saiu da dependência de Deus e ele entrou em uma independência que significa incredulidade. Quando nós pecamos, perdemos a dependência de Deus, a gente perde a marca do discípulo, que é a fé, que é a marca que todos os discípulos têm que ter. Por isso que Jesus falou: tudo é possível para aquele que crê. Irmãos, se eu não tenho a marca de fé como discípulo, como tudo será possível na minha vida? É por isso que Jesus falou: tudo é possível para aquele que nele crê, ou seja, aquele que tem a fé como marca da sua vida. Então, quando Adão ele peca, ele sai da dependência de Deus, entrou em uma independência, aspas, e o que significa uma incredulidade. Então eu passo agora, pastor, então quando eu deixo fazer uma totalidade de dependência de Deus, eu sou incrédulo, desculpa se eu vou te machucar, mas eu estou aqui para te ensinar, para tu aprender mais. Sim, porque não se divide percentagem com Deus, ou é Deus ou não é Deus, irmãos. Os homens, Deus é que usa e trabalha, sabe, irmãos? Os homens, é Deus que trabalha com eles, mas nunca dividindo, nunca. É igual ministério, eu escuto aí pastores, desculpe você que está me assistindo agora, pastor. Às vezes ele fala assim: o meu ministério, minha esposa, o meu ministério é 50% meu, 50% da minha esposa. Não existe isso. Ministério é 100%, porque nós somos uma só carne, irmãos. Então quando a gente fala isso, estamos jogando responsabilidades.
distribuindo responsabilidade. Aí daqui a pouco tu vai ter um problema familiar, porque tu só fez 49%, o teu é 50%, e aí começa, né, aquele problema. Nós sempre somos 100%, seja em qualquer área da nossa vida, 100% Deus. Eu escuto lá assim, às vezes o motorista está dirigindo, eu dirijo, Deus me guia. Errado. Deus dirige, Deus guia, desde que você esteja com a prudência. Está obedecendo às leis, está sendo prudente, Deus dirige e Deus te guia. Pronto. E é dessa forma que nós precisamos aprender. Então, começa a entrar a incredulidade, porque o Senhor nunca chamaria uma pessoa, aspas, ímpia. Quando eu falar ímpia, você me entende, porque a palavra ímpia no original, aqueles que praticam também impiedade, e muitas pessoas não praticam impiedade, né? Então a expressão ímpia, às vezes a colocação não gosto muito, mas uma pessoa que ainda não professou e não confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Jesus não vai chamar uma pessoa dessa de incrédulo. Ele chama quem? Os seus discípulos. Ele chama quem? Os seus filhos. Quando aquela mulher expressou, aquela mulher conversando com Jesus, eu não vou me ater muito na história por causa do tempo, Jesus falou: nunca vi tamanha fé em Israel. Então olha só, querido, tamanha fé em Israel. O Senhor olhou e notou a fé daquela mulher, e ela conseguiu o seu objetivo. Quando aquela mulher, 12 anos, que nós pregamos tanto, que nós falamos tanto, uma coisa é você relatar a história da Bíblia, outra coisa é no momento que você está vivendo a história da vida, na tua vida, você creia no Deus da Bíblia. É diferente. Eu sempre falei aqui, irmãos, sou igual a todo mundo, mas eu tenho, graças a Deus, uns pensamentos diferentes, porque eu fui chamado por Deus na época de uma geração que tinha Cristo como a pedra dele, a rocha, né? Eu não vi nessa geração muitas das vezes de evangelho de me dar, que vai receber, e aí no momento da dificuldade, do sofrimento e da dor, esse evangelho não vai servir de nada, né? O evangelho que vai servir de alguma coisa é o evangelho que nós temos falado aqui, que é o evangelho que aponta a cruz de Cristo. Esse é o evangelho que vai sustentar os crentes nesse momento de pânico, de dor e de choro. Mas voltando para cá, então, nós passamos a ter uma incredulidade. E quem é o incrédulo é o crente. Olha o que Jesus falou: Tomé, seja crente e não incrédulo. Mas quando ele falou seja crente, ele não está falando crente no sentido de nominalmente que nós somos chamados nessa terra como crente. Ele está falando tenha fé. É isso que Jesus está falando, porque o discípulo foi chamado de crente justamente por causa da fé. Então, talvez você é pastor, então eu ainda não me considero um crente. Sim, se você não considera, você deixa esta fé que eu estou ensinando nessa manhã se manifestar na tua vida, que você vai se considerar. Porque a primeira coisa, quando Tomé falando, mostra as tuas mãos para que eu possa ver, né? E aí Jesus falou: Tomé, seja crente e não incrédulo. Ele está falando, tenha fé. Tenha fé. Então, quando eu me afasto da dependência total de Deus, e quando é que eu me afasto? Quando eu confio também nos homens, quando eu confio também nas respostas humanas. Querido, eu aprendi o seguinte: a pessoa vem e te dá uma notícia, que aparentemente para você não é aquela que ia te agradar, recebe aquela notícia e fala: Deus, eu sou dependente de Deus, 100% de Deus, eu anulo agora essa notícia. Quando aquela mulher estava levando o filho, que já era viúva, necessitava do filho para suprimento da sua casa, porque a viúva naquela época passava uma necessidade muito grande, e ela estava indo para enterrar o filho. Jesus falou: como vai? Aquela mulher falou: está tudo bem. Ela poderia chegar e desesperar e falar: não, como é que o senhor pergunta como vai, que eu estou indo enterrar meu filho? Ela fala: está tudo bem, porque ela dependia em uma totalidade do Senhor, e por causa da declaração dela, o Senhor ressuscitou o filho dela. E é isso que nós precisamos aprender, queridos. Não é só entender, eu conheço a palavra fé, eu tenho fé, né? É igual arrependimento, eu já me arrependi. Você aprendeu no domingo passado que você ainda não se arrependeu.
pelo ensinamento. Se você quiser, né? Eu acho que ainda não está no YouTube, mas deve ir. Soteriologia, parte 1. Aprenda, pega lá no YouTube, veja lá. Assim que entrar, nós vamos avisar novamente. À noite eu vou avisar. E você vai ver lá. Se você ainda não se arrependeu, se arrependa, meu irmão. Porque às vezes a gente pega a palavra e acha que já estamos perfeitos naquilo. E quando nós aprendemos pela Bíblia Sagrada, pelos estudos, nós vamos verificar que nós ainda precisamos aprender muito. Então, quando eu peco, eu saio da dependência de Deus. E quando é que eu peco? Quando eu sou incrédulo, eu também peco. E quando eu uso de incredulidade, eu saio da dependência de Deus. É por isso que muitas das vezes nós dependemos do homem. É por isso que muitas das vezes nós ficamos preocupados pelas notícias. Sabe, querido? Eu quero que você aprenda. Eu não estou aqui para ofender ninguém, eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. É isso que eu quero, que seja um alimento para a tua alma nessa manhã. Então, quando eu peco, quando eu deixo de crer e ter fé em uma totalidade, 100% a Deus, eu passo a ser incrédulo. O homem nada, Deus tudo, em todas as áreas, irmão, 100% em uma totalidade no Senhor. Isso é fé. A fé não pode ser dividida entre Deus e entre o homem, entre a circunstância, não, a fé tem que ser uma totalidade ao Senhor. Ao Senhor. Uma pessoa ontem estava conversando comigo, mandou uma mensagem e colocou, né, dizendo que estava se encontrando impotente diante da situação e da notícia que recebeu ontem. Aí eu disse assim: bom, já que você está se encontrando impotente, para mim isso já é uma boa coisa, porque como ser humano é o que você é mesmo, é o que nós somos mesmo, né? Então, coloque a sua confiança totalmente, 100%, foi a mensagem que eu mandei, naquele que é onipotente. Né? Se você tem impotente, Deus é onipotente. Então coloca 100% da tua confiança nele. Sabe por que a gente se encontra às vezes impotente? Primeiro, que é a nossa natureza. Segundo, porque nós estamos dividindo a nossa confiança. É isso, irmãos. Estamos dividindo. Por isso que vivemos uma vida de instabilidade espiritual, né? Nós vivemos uma vida, muitas das vezes, de altos e baixos espiritualmente falando. A ansiedade, como foi ensinada muito bem na quinta-feira aqui, né, que temos que aprender a combatê-la, entra em nós. Dali entra uma depressão forte. Por que isso? Porque nós dividimos as percentagens, ou a porcentagem, e não podemos, queridos, 100% em todas as áreas, Deus. Amém? Ok? Agora vamos aqui, ó. Esta é a razão pela qual Deus colocou uma prioridade tão alta assim na fé. A fé, irmãos, queridos, abençoados do Senhor, ela é a forma pela qual somos restaurados. Então a fé, né, Deus colocou uma prioridade tão alta assim na fé. Por quê? Que essa prioridade tão alta na fé? Porque a fé é a forma pela qual nós somos restaurados a um relacionamento com Deus. Aí tu abre um parênteses e coloca assim, ó, dependência de Deus. Perdi a dependência porque eu confiava na terra aqui, nos homens, nos governadores, na liderança. Aí eu perdi essa dependência, dividi a minha dependência com Deus. Entrou em incredulidade no meu coração. Então, a fé é a razão pela qual Deus colocou uma prioridade. Por que Deus colocou uma prioridade tão alta assim na fé para conosco? Porque a fé é a forma pela qual somos restaurados a um relacionamento com Deus, que chama-se dependência de Deus. É a fé que eu estou falando, irmão. Naquele momento que você fala, vamos orar agora, vamos usar a nossa fé, você está me entendendo? Não é nada disso. Deus atende às nossas orações quando na minha oração pela fé eu dependo 100% no Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Então, esta dependência de Deus, ela é chamada de fé.
A fé o leva além dos seus 5 sentidos de visão. Além disso tudo, quais são? Que é audição, paladar, olfato e tato. A fé o libera da sua capacidade limitada. Pela fé, você passa da incapacidade para a capacidade de Deus, aleluia. E este é o caminhar da fé para o qual todos nós somos chamados. Todos nós. Mateus 17, versículo 20. Vamos lá agora, Mateus capítulo 17. Esse caminhar da fé, irmãos, todos nós fomos chamados. Todos nós, discípulos, filhos do Senhor, todos nós, nesse caminhar da fé, nós fomos chamados. Mateus capítulo 17, no versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Está aqui, ó. E disse-lhe Jesus: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, querido, olha, a fé, ela é tão importante que até ela do tamanho de um grão de mostarda, ela é ativada. Ela se manifesta na nossa vida. Então, amados, eu gostaria que você aprendesse tudo isso, porque a fé é este é o caminhar de fé para o qual todos nós somos chamados, né? O que é? É ver o impossível se manifestar na nossa vida. E agora eu tenho uma parte aqui muito interessante, um tópico muito interessante. Você que está anotando aí, anote aí, guarde aí no seu coração, né? Escreva, como dizia a Bíblia, escreva na tábua do seu coração, né? E o que é a fé? A fé, ela de tudo isso que eu já ministrei aqui nessa manhã, ela é uma ação de obediência em resposta ao que Deus falou. Fala para o teu irmão que está do teu lado, aí no seu lar. A fé é uma ação de obediência em resposta ao que Deus falou. Ou seja, a verdadeira fé, ela expressa em alguns pontos que nós vamos aprender nesta manhã de suma importância para a tua vida. E que através desse estudo você não seja mais a mesma pessoa. Que você tenha um alimento sólido, entenda esta aula que está sendo ministrada e que ela possa fortalecer a tua alma. A fé, ela expressa em alguns pontos. Primeiro ponto, obediência. Obediência. Ninguém que é desobediente gera fé ao ponto de você lançar sua dependência 100% em Deus. Os homens da Bíblia Sagrada, todos eles tinham fé tremenda. Imagina Noé, tu vai construir a arca. Imagina Davi, imagina Moisés, tu vai ser o maior legislador, tu vai tirar o meu povo que está escravizado, vai direcionar. Josué tem que passar e derrubar as muralhas para até a terra prometida. Imagina esses homens, irmãos. Mas por que Deus o usava e eles também usavam Deus de uma forma tremenda e as coisas aconteciam? Por quê? Porque eles tinham obediência, porque a fé no caminhar da vida deles o levavam a ter uma dependência total de Deus. Amigo, tem momento não, todos os momentos da nossa vida, mas você está passando esse momento agora, sabe, você que está me vendo agora, existem casos na tua vida que talvez não seja nem a pandemia, não seja nem o coronavírus, seja outra situação. Coloque 100% na presença do Senhor, mas primeiro, seja obediente ao Senhor, porque a fé, ela é demonstrada pela obediência. Então, não adianta esse negócio, vamos fazer um grupinho aqui, vamos orar de fé, não sei o quê. As coisas não acontecem, irmãos, porque muitas pessoas estão em grupinhos de oração que não têm obediência à palavra de Deus, que não obedecem nem à liderança da igreja, que não obedecem à palavra do Senhor, que não obedece princípios, que não tem atitudes. Como que Deus vai ativar essa fé e responder às nossas orações? É isso, queridos. Nós precisamos, desculpem
selecionar pessoas, muitas das vezes até para grupo de oração. Porque quando a filha de Jairo estava morta, moribunda, morta, Jesus tinha os seus discípulos, mas ele escolhe 3 discípulos para entrar na casa com ele. Eram pessoas que foram separadas para aquele objetivo, para aquele momento. Tinha um alvoroço muito grande. Primeiro ponto que Jesus chega ali, ele acaba com aquele alvoroço. E ele leva 3 discípulos. Por que ele levou 3 discípulos? Naquele momento ele sabia que aqueles 3 discípulos talvez tinham uma totalidade maior de obediência para com ele. E aí a filha de Jairo ressuscitou. Deus quer ressuscitar muita coisa na tua vida. Deus quer responder sim às nossas súplicas, às nossas perguntas, mas precisamos ter obediência. Sem obediência não há fé e não há resposta de Deus. Aleluia. A segunda coisa, a ação em resposta. A ação, irmãos. Porque a fé, tu tem que agir. Eu não posso, Senhor, abra os céus. Hoje nós temos uma geração, irmão, que infelizmente, graças a Deus, muitos deles estão se preparando. Mas, antigamente as pessoas usavam a fé e falavam, Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Por exemplo, o cara casava, ele falava, eu entrego o meu casamento em tuas mãos. O cara fazia uma coisa, eu entrego em tuas mãos. O cara estava desempregado, ele falava assim, eu entrego tudo em tuas mãos, por só abrir a porta. E não é dessa forma. A fé com a obediência leva-nos à ação. E nós precisamos agir, porque quando nós agimos, nós trazemos a resposta de Deus para a nossa vida. Aleluia. E a terceira coisa é o nosso ouvir a palavra de Deus, ou seja, a voz de Deus. Precisamos ouvir a palavra. A Bíblia fala em Romanos que sem fé é impossível agradar a Deus. Desculpe, Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Mas em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então precisamos também ouvir eu tenho fé, não lê Bíblia. Eu tenho fé, não ouço a palavra. Querido, o que mais Deus está te dando agora é tempo. Só que tu gasta o tempo batendo papo com namoradinha na internet. Você perde tempo direto em internet vendo outras coisas. Você perde tempo na televisão direto. E depois disso está orando, irmãos. Aí você tira 5 minutos para oração e fala para Deus que já orou. Olha o tempo. Deus está dando tempo para nós, irmãos. E que esse tempo seja tempo de fortalecimento, de ativar as armas que nós precisamos ter. E uma delas, a maior marca do discípulo, é a fé. Aproveita essa oportunidade que Deus está te dando. A pessoa diz que tem fé, mas não lê Bíblia, não lê a palavra. Irmãos, nosso ouvir a palavra de Deus, ou seja, é a voz de Deus. Não se ouve voz de Deus se não tiver leitura da palavra. Tem gente que fala assim, hoje eu ouvi a voz de... Como que vai ouvir a voz de Deus, irmãos? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra. E Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu lhe pergunto, você agrada a um filho, às vezes dando um presente para ele, um brinquedo para ele, né? Antigamente meu pai, eu se agradava do meu pai se ele me desse um chinelo. Hoje os filhos se agradam dos pais se der um celular. Mas o que é agradar a Deus pela fé? Porque ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o maior prazer e desejo que Deus tem é de te responder às suas orações. Irmãos, o que mais agrada a Deus, se não é responder às orações dos seus discípulos, se não é tirar-nos daquele momento de impossibilidade da nossa vida, como os seus filhos, não é verdade? Mas como eu posso então agradá-lo? Como eu posso permitir que as nossas orações sejam manifestadas através da glória de Deus e respondidas naquilo do qual nós desejaríamos para a nossa vida? Através da fé. Mas
não pode ter fé se você não ouve a voz de Deus, se tu não lê, sabe, irmãos? Se tu não se alimenta a tua alma. Por isso que muitas coisas deixam de acontecer. Então, diz aqui Hebreus 11:1: agora a fé é estarmos certos do que esperamos e temos a certeza daquilo que nós vemos. Daquilo que nós esperamos, mas temos a certeza daquilo que nós já vemos. Isso é fé firmada no Senhor. E a fé, ela significa também a fé significa termos confiança ou certeza, conforme diz Hebreus 11:1, numa outra pessoa ou nas palavras dessa pessoa. Por exemplo, ter fé em Deus envolve uma troca de autoconfiança. Ou seja, ter fé em Deus, vou repetir, envolve uma troca de autoconfiança pela confiança em Deus. Por exemplo, nós paramos de confiar em nós mesmos e confiamos nele. Então, o problema é que às vezes nós confiamos na nossa muitas das vezes, dependência de nós mesmos. Lembra que eu falei de o que o arrependimento também não é? Inclusive, deixa eu buscar aqui, que o arrependimento, eu preciso fazer uma coisa, abandonar eu mesmo, né? Eu preciso abandonar eu mesmo. E a fé também, porque muitas das vezes entra a nossa dependência, né? A nossa autoconfiança. Isso não é fé. Nós precisamos ter confiança totalmente no Senhor e abandonar a nossa confiança. Então, querido, nós abandonamos a dependência de nossas fontes limitadas de conhecimento e começamos a receber de suas fontes ilimitadas. Às vezes o nosso conhecimento fica como fonte, sabe, irmãos? E achamos que por esse conhecimento dessa fonte, Deus vai nos ouvir, Deus vai nos atender, mas não! Precisamos confiar e receber da fonte de Deus, porque a tua fonte é limitada, a nossa fonte, ela é limitada, ela tem fim. Você mesmo fala, você chega e fala assim: olha, eu passei do meu limite, acabou o meu limite, cheguei ao meu limite. Mas se você tiver Deus no controle da tua vida em uma totalidade, esse limite é ilimitado, e Ele vai te dar força de novo. Agora, lógico, se você for pela tua autoconfiança, você tem limite. A tua estrutura emocional tem limite. Mas quando eu confio totalmente no Senhor, eu ultrapasso essa minha autoconfiança, confio totalmente no Senhor, e aí, meu irmão, a fonte dele é ilimitada. Aleluias. E outra coisa agora que nós precisamos de aprender, eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração. Dois tipos de conhecimento. A minha mensagem e a minha pregação não foram com palavras sábias e persuasivas, mas com uma demonstração de poder do Espírito, a fim de que a fé de vocês não se buscasse na sabedoria de homens, e sim no poder de Deus. Quem falou isso foi um grande homem do Senhor, o grande apóstolo de e ele era um homem que era eloquente, irmãos, poliglota, dupla nacionalidade, estudou aos pés de um homem chamado Gamaliel, um homem de grande sabedoria, tinha grande conhecimento, não é verdade, irmãos? Tinha grande conhecimento, só que ele chega a um ponto de dizer que a sabedoria, olha, a minha mensagem e a minha pregação não foram com palavras sábias e persuasivas, porque tem pessoas que pela sabedoria e pelo conhecimento tenta persuadir as pessoas, apenas pelo teu conhecimento, apenas pela tua sabedoria. Aí os menos sábios, aspas, entram e é persuadido por aquilo que eles ensinam, irmãos. A verdade é essa. Por isso que muitos estão sendo presas de homens, de líderes, inclusive. São presas. E a Bíblia fala: não deixei com que ninguém façais de vós presas deles. Por quê, irmãos? E Paulo, chegou um momento que ele falou assim: porque tem dois tipos de conhecimento. Esse é o tópico agora. Então ele falou: olha, a minha mensagem e a minha pregação, a minha mensagem, a minha pregação não foram com palavras sábias e persuasivas. Aí ele diz: mas com uma demonstração de poder do Espírito Santo. O que é a demonstração de poder do Espírito Santo? É a fé.
Ele falou aqui, a fim de que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria de homens, e sim no poder de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Então, quando você vê 1 Coríntios, está lá, 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 7. No entanto, falamos realmente uma mensagem de sabedoria dentre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos governantes deste mundo, os quais estão se aniquilando. Não falamos da sabedoria secreta de Deus, uma sabedoria que tem estado oculta e que Deus destinou para a nossa glória antes que o tempo começasse. Aleluia, aleluias, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 7. Então, existe dois tipos de conhecimento, mas o conhecimento que usa a fé não pode ser apenas pela sua sabedoria e aquelas palavras sábias que persuadem muitas pessoas, mas é pelo poder do Espírito Santo do Senhor, e o poder do Espírito Santo do Senhor só vem através da fé. E o outro ponto é conhecimento através dos sentidos. Eu falei dos 5 sentidos. Todo conhecimento que vem ao homem natural, ele veio a ele através dos 5 sentidos. Eu relacionei no tópico antes, no ensino, logo no início do ensinamento. Que é a visão, a audição, paladar, olfato e tato. E este é um conhecimento limitado. Ele é descrito como sabedoria humana. Então tudo isso aí é limitado, que é a sabedoria humana, né? Que esse chama o conhecimento humano. Na verdade, esse conhecimento humano não manifesta a fé de Deus na tua vida, irmãos. É por isso que muitas coisas não acontecem na nossa vida, né? Então, depois tem o conhecimento através da revelação. São dois conhecimentos totalmente diferentes. Um limitado e o outro ilimitado. Então esse conhecimento não se baseia nos 5 sentidos, que é o conhecimento através da revelação. O primeiro conhecimento, os 5 sentidos, mas o outro não. Esse conhecimento não se baseia nos 5 sentidos, nem no raciocínio natural, e sim numa fonte alternativa, que é a verdade da palavra de Deus. Então, quando eu conheço a verdade da palavra de Deus, que é recebida através do Espírito do homem, e é descrito como a sabedoria de Deus, nós vivemos pela fé e não pela visão. Visão, conhecimento humano, está lá nos 5 sentidos. Aí nós vamos viver pela fé, que é o conhecimento da revelação da palavra de Deus. Aleluia. Então muitos vivem ainda pelo conhecimento humano. E quando a gente viu por esses 5 conhecimentos, esses 5 partes do homem, né, da audição, do conhecimento humano, do sentido, através do sentido, a fé, ela não manifesta no homem. E como Deus, né, ele é um Deus ilimitado, e ele só ouve quando o conhecimento é através da revelação da fé, aí Deus não responde, irmãos. Conhecimento não atrai Deus. O que atrai Deus é revelação da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Por isso que ele fala, descrito como sabedoria de Deus. Então, olha quando ele diz aqui, 2 Coríntios 5:7, vivemos pela fé e não pela visão. O que é viver pela fé, irmãos? Abacuque diz, o justo viverá pela fé. Novo Testamento também completando e confirmando a palavra de Abacuque, que fala, o justo viverá pela fé. Acho que é Romanos. O justo viverá pela fé, irmãos. O que é viver pela fé? É viver diante desse caos que você está passando. É viver diante dessa incerteza que você está vivendo. Sabe, querido? É viver diante de tudo isso que esse mundo está acontecendo. O mundo já é no maligno. E para isso nós vamos depender unicamente desta fé que o Senhor, que é a marca do verdadeiro discípulo, que é chamado de crente, porque tem essa fé, irmãos. Crente é porque tem essa fé. É a marca principal nos discípulos era a fé, porque eles tinham que ir para determinados lugares, a fé tinha que ser manifestada, a fé tinha que ser usada, a fé tinha que ser ativada. Então talvez, eu quero crer que depois desse estudo,
você possa falar assim: eu pensei que eu tinha fé, mas eu não tenho. Mas a partir de hoje, eu aprendi sobre essa aula e vou deixar Deus ser 100% na minha vida. Tudo com Ele. Quando a gente tenta ajudar, irmão, olha que Deus falou para Abraão: ó, você vai ser pai. Eu vou te abençoar com o teu desejo. Em outras palavras, você quer ser, apesar de ser o nome de pai de multidões, você quer ser pai, você quer ter um filho. Aí ele foi, antecipa aquilo que Deus tinha falado para ele, que na hora certa, no momento certo, Deus se manifesta com a sua promessa. Não adianta tentar antecipar a promessa de Deus. Tudo que você antecipar a promessa de Deus, lá na frente vai ser problema para a tua vida. E aí lá nasce o filho Ismael, né, irmãos? E por causa disso, a história aí, você já é conhecedor, até hoje aquelas brigas, né, em prol da paz, justamente por causa de antecipar aquilo que Deus tinha o tempo determinado e certo para a vida dele. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Aguarde Isaac nascer. Ele vai nascer. A fé faz isso. É aguardar o tempo determinado da promessa de Deus. Aguarde que Isaac vai nascer. Não antecipe aquilo que Deus não antecipou para a tua vida. E a fé leva-nos a termos paciência em esperar e aguardar a vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia! Então, qual é a base da fé? A base da fé, a base para termos fé em Deus, encontra-se em 3 importantes realidades. E é o que eu quero adentrar aqui antes de fechar essa segunda parte de soteriologia. Primeiro ponto: a base para termos fé em Deus encontra-se em 3 importantes realidades. Primeiro, a natureza de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Hebreus capítulo 6, versículo 13, na minha tradução diz assim: ao fazer a sua promessa a Abraão, já que não havia ninguém maior por quem ele pudesse jurar, ele jurou por si próprio. Então, primeiro, a natureza de Deus. Então, qual é a base da fé? A base da fé não está na natureza humana. A base da fé está na natureza de Deus. Ele não tinha por que jurar. Por isso que a Bíblia fala que não eu vejo crente aí, ó. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, queridos. Aí a pessoa falou assim: só jura, pastor? Só que a pessoa é de ministério de igreja. Eu falei: como pode, né, uma pessoa que já é de ministério de igreja, e a Bíblia fala que não devemos jurar? Nós não devemos jurar, né, nem pelo céu, nem pela terra, né, porque quando a Bíblia fala que ele jurou, é confirmando a sua palavra, porque ele diz aqui que não existia, né, já não havia ninguém maior por quem ele pudesse jurar, porque maior é ele. Então ele jurou por si mesmo. Mas a Bíblia fala no Novo Testamento que nós não devemos jurar. E aí eu vejo o crente falar: tu jura? Ah, como eu fico legal, né, quando um crente fala isso para mim, né, rapaz? Aí usa essas expressões para mim, eu falo: meu Deus, a gente precisa de aprender um pouco a palavra de Deus, de tirar isso. Tu nunca vai ouvir do seu pastor, quando você me falar uma coisa, eu perguntar se jura. Primeiro, que a palavra de Deus, sabe, ela não pode ser jurada no sentido de que, quando você fala assim, você jura, você está duvidando. Não é verdade? Aí o cara ainda fala: eu juro pela minha mãe. Coitada da mãe, né, rapaz? Coloca logo a mãe, né, rapaz? O outro fala: eu juro pela alma dos meus filhos. Olha as ignorâncias espirituais aí. Não é verdade, irmão? Então eu tento colocar alguma coisa, né? E quando eu faço isso, na verdade, eu estou demonstrando o que, irmãos? Eu estou demonstrando que eu não creio na natureza de Deus. E a fé, ela não está baseada na natureza humana. Ela está baseada na natureza de Deus.
E ele não pode mudar, irmãos. Ele não pode mudar. Por exemplo, diz aqui Tiago 1,17, estou falando ainda sobre a base da fé, a natureza de Deus, e ele não pode mudar. Diz aqui, eu, o Senhor, não mudo. Na verdade está lá em Malaquias 3,6. Você pode ver também Tiago 1,17. Eu, o Senhor, não mudo. Então o que ele está querendo dizer? A fé tem que estar baseada na minha natureza. Porque se ela estiver baseada na minha natureza, você vai ativar e, crendo 100% em obediência a mim, eu vou se manifestar. Porque eu não mudo. Aí hoje eu recebo a notícia. E aí a notícia foi aquilo que eu esperava. Hoje, aí eu, aleluia, Deus, né? Aí eu agradeço a Deus, jejum, entrega até 20% do dízimo. Quiser entregar também eu recebo, irmão, não tem problema não, mas 20% do dízimo, no sentido de um agradecimento por aquilo que aconteceu. Aí sabe o que acontece? Chega no outro dia, a notícia já não é mais aquilo que eu aguardava. Aí o que eu faço? Eu que estava entregando 20% do dízimo, por causa daquela notícia, eu queria agradecer a Deus, né? 100% a Deus, eu já nem dizimo mais. E aí aquela inconstância, sabe por quê? Porque, querido, nós estamos querendo usar a natureza humana, os nossos 5 sentidos. Nós não vivemos pela visão, mas pela fé, irmãos. A fé é a visão de Deus para a tua vida, sabe? Então precisamos entender isso. Eu sou o Senhor e não mudo. A palavra dele não muda. Então, se hoje a notícia não foi o que tu aguardava, se há uma promessa de Deus naquilo ali para você, veja só, porque havia uma promessa de Deus para Abraão. Agora, se você colocou na tua cabeça que é uma promessa de Deus, é outra coisa. Eu preciso de mostrar isso para você, irmãos. Se você colocou na tua cabeça que aquilo é a promessa de Deus e não foi Deus, aquilo pode mudar. Eu sou Deus e não mudo quando a promessa é dele. Amém, queridos? É isso que você... Por isso, irmãos, eu preciso de mostrar isso para vocês, que tem muita coisa errada no meio evangélico. As pessoas estão usando o nome de Deus de uma forma indevida. Sabe? Quando você entrega 100% a confiança a Ele, acabou. Que o mar fica revolto, que a tempestade venha, que os terremotos venham, mas você está ali firme, crendo que na hora certa Deus vai se manifestar, porque Ele é Deus que não muda com as suas promessas, querido. Agora a minha confiança tem que estar nele, totalmente nele, e uma confiança totalmente nele não me leva a desespero constante, sabe? Hoje eu oro assim, amanhã vamos orar, e amanhã vamos não sei o quê. Irmãos, existe oração desesperadora. Oração de aflição de alma é uma coisa. Ana orava com aflição de alma, sabe? Falar ao Senhor, ela queria ter um filho. Uma alma de aflição é diferente de uma alma desesperada. Quando eu faço uma oração desesperadora, eu demonstro também, sabe, uma falta de confiança no Deus que eu estou orando. Eu queria que tu me entendesse isso, irmãos. Isso são revelações que Deus vai me dando. Homem nenhum me mostrou isso não. É a Bíblia que me ensinou nessa caminhada que eu tenho no Evangelho. Foi um homem que me ensinou isso não. Porque se eu fosse pelos conhecimentos humanos, irmãos, talvez eu não estaria nem aqui hoje. Mas sempre coloquei a minha vida totalmente no Senhor. Então eu não posso hoje ser uma pessoa e amanhã mudar. Isso é falta de confiança, sabe? E você precisa entender. A notícia hoje foi assim, mas eu confio no meu. Como vai, mulher? A mulher falou, tá tudo bem, mas ela estava enterrando o teu filho. Como alguém que está enterrando um filho vai dizer para alguém que está tudo bem? Os crentes hoje, a gente chega para ele e fala, graça e paz, irmão, como vai? Mais ou menos. Eu não entendo isso, porque ele vai pela circunstância da vida, porque ele vai pelas limitações do teu conhecimento humano.
E aí ele fala, eu não suporto quando eu pergunto uma coisa para um crente, que ele fala tá mais ou menos. Quando me perguntam, eu posso estar no pior momento da minha vida, passando a maior tempestade. Eu falo, vai tudo bem, graças a Deus. Deus só ressuscitou o filho daquela mulher que ela falou que estava tudo bem. Ali a fé foi ativada, ela confiou no Senhor e Deus ressuscitou. Você quer que Deus ressuscite, traga a tua resposta, querido? Está tudo bem. Vai perguntar a você, o povo está desesperado, como é que está? Está tudo bem. Ligaram para sair, está tudo bem. Ó, o hospital falou isso, a minha vida está assim, está assim, mas está tudo bem. E aí é uma resposta de confiança. Sabe? É uma resposta de confiança. Jesus também, ele ressuscita Lázaro, porque aquela mulher falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Elas criam nele também, irmãos, confiavam nele. Se o Senhor realmente estivesse na tua vida, muitas coisas não teriam acontecido. Sabe? Se o Senhor tivesse 100% também na tua vida, muita coisa não teria acontecido. E eu estou aqui sendo usado pelo Espírito Santo, apesar de ser uma EBD, apesar de ser uma aula, mas a revelação da palavra de Deus para a tua vida. Ele não pode mudar, irmão. O que Deus prometeu vai cumprir. Agora, até o cumprimento do que Ele prometeu para a tua vida, a tua fé tem que estar firmada nele, conectada com Ele. Você não fica desesperado quando se cair o Wi-Fi aqui, você está ferrado, irmão. Vai acabar essa mensagem aqui para você e não vai entrar mais na sua casa. A gente fica porque não estou mais conectado. Então, para as coisas acontecerem, tem que estar conectado com Deus. E conectado com Deus não é sabedoria humana. É usar o quê? Vamos ver aqui, usar a sua o seu poder, a arma poderosa ou seja, a natureza de Deus. Você precisa de entender a natureza humana e a natureza de Deus. E ele não pode mudar. E Jó 42:2 diz: sei que tu pode fazer todas as coisas, nenhum plano teu pode ser impedido. Aleluia. Jó 42:2. Você que está desesperado aí nesse momento, você já passou o que Jó passou, irmãos? Você crê que o livro de Jó existe mesmo ou é uma ficção na Bíblia? Ou é uma história? Você crê mesmo? Porque se você cresce naquilo que aconteceu na vida de Jó, você agora deixava Deus te tranquilizar. E ele diz, ó, eu bem sei, aleluia, que tu podes fazer todas as coisas, e nenhum plano teu pode ser impedido. Agora, para eu expressar essa palavra, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé, ou seja, ele não pode mudar, e ele também não pode falhar. Ele não falha na vida daqueles cuja marca é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em Números capítulo 23, versículo 19, nós já estamos quase terminando a aula. Em Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Porventura ele fala e não age? Porventura ele promete e não cumpre? Ou seja, lá em cima, natureza de Deus, Deus não pode mudar, Deus não pode falar. Olha a natureza do homem, olha a natureza do homem, ele muda o que fala constantemente, ele falha constantemente, né? E mente constantemente. Agora, a natureza de Deus, ele não pode mudar, ele não pode falhar, e aqui em Números 23, 19, ele não pode mentir. Aleluia! Essa é a natureza de Deus. Então, esqueça a natureza do homem, esqueça a sabedoria humana. Tem homens aí usando com a sua sabedoria e conhecimento, manipulando a igreja, manipulando seres humanos. Sabe, irmãos?
Nós que tivermos essa fé como discípulo, não seremos manipulados por homem nenhum e pelo conhecimento humano nenhum. O conhecimento do homem, ele muda constantemente, ele falha constantemente e ele mente constantemente, mas a Bíblia diz, ele fala e não age, porventura ele promete e não cumpre. Deus não pode mentir. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir na tua vida. Mas, porém, você precisa ter 100% de confiança nele. Aleluia. Ah, pastor, mas eu tenho 99% de confiança nele, 1% no médico, no patrão que vai me promover. Estou desesperado, estou desempregado, no presidente da república, nos governadores, nos prefeitos. Não. A eles nós oramos para que Deus possa abençoá-los, que dê sabedoria para que possam governar bem. Mas 100% é para Deus, 100% é para o Senhor, meu irmão, 100%. E aí, faltando alguns toques para a gente fechar aqui, essa aula, eu sabia que é uma aula extensa, porque ela requer um maior entendimento da palavra. E eu sei que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. A obra redentora do Filho de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: fixemos os nossos olhos em Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a sua afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, querido, Cristo tornou-se a fonte da nossa fé em Deus. Então, qual é a fonte da nossa fé? Cristo. Porque Ele tornou a fonte da nossa fé em Deus. Aleluias. Porque Ele suportou a cruz. Aí está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então, Ele tornou-se a fonte da nossa fé em Deus. O fato da sua morte e ressurreição, por isso que eu dei morte em cristologia, ressurreição, porque uma coisa sem a outra é incompleta. Então o fato da sua morte e ressurreição fornece as bases para a nossa crença, que é a sua morte. Mas se só morresse, os ladrões da cruz também morreram, também foram crucificados. Era sentença de morte, sentença romana. Mas a diferença está na sua ressurreição. Aleluias. 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 Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz o seguinte: Cristo Jesus tornou-se para nós sabedoria de Deus, isto é, nossa retidão, santidade e nossa redenção. Olha aqui, querido. Então qual é a nossa sabedoria hoje? Quem deve ser a nossa sabedoria? Jesus, porque Ele se tornou-se a sabedoria de Deus. A outra coisa sobre a natureza de Deus, para a gente fechar essa parte aqui, e rapidamente aqui está indo a 11 horas e 30 minutos, eu sei que Deus está te abençoando. A palavra de Deus, Mateus 24, versículo 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Então, isso aí é natureza de Deus. Ele não pode mudar, Ele não pode falhar, Ele não pode mentir. Sobre a sua obra redentora do Filho de Deus, né? E a palavra de Deus, o céu e a terra vai passar, tudo isso vai passar, irmão. Coronavírus também vai passar, esse vírus vai passar, esse sofrimento vai passar, esse luto vai passar, essa dor vai passar, esse choro vai passar. Mas o mais importante em tudo isso aí, as minhas palavras não passarão. A palavra, o que é a palavra não passar? É ela sempre estar contigo. É isso, irmãos. Você precisa aprender. As outras coisas não passam, coisa que você nem se lembra mais, já passou, já passou. Mas quando eu falar, minha palavra não passará, é porque esta palavra tem que estar sempre em você. Ela não pode passar de você. Se ela passar de você, você já era. Então quando ele fala, minhas palavras não passarão, ou seja, tudo vai passar, mas a minha palavra não pode deixar de sair da tua vida. A minha palavra não pode deixar de estar na tua casa, na tua família.
porque ela não passará. Aleluia, glórias a Deus. E como a fé funciona, para me terminar de vez esta aula? Agora eu preciso saber como a fé funciona. Mas antes da palavra não passará, está em Jeremias 1,12, que fala: e disse-me o Senhor, estou velando sobre a minha palavra para a cumprir. E é fé. Eu estou velando para a minha palavra para cumprir, eu estou cuidando dela, estou guardando ela, eu vou cumprir, mas tem que ter a fé. Porque se tu tiver 100% de fé em Deus, você vai aguardar o tempo do cumprimento da palavra de Deus se cumprir na tua vida. Aleluias, aleluias. A sua palavra, ela permanece fiel, queridos, fiel para sempre. A fé, ela vem quando Deus traz uma palavra específica de tudo o que Ele já disse, diretamente a mim, diretamente a você, diretamente a nós, em nossas circunstâncias, verbalizada desta maneira. A palavra de Deus torna-se viva para nós, liberando a nossa fé. Sobre a minha palavra eu velo para cumprir. Aleluia. E como a fé funciona? Concluindo essa palavra, como é que ela funciona? Romanos 3,27. O princípio da fé é o de esperar em nossas vidas continuamente. Continuamente. Esse é o princípio da fé. Ela funciona dessa forma, né? Não importando quais sejam as circunstâncias, não podemos se importar quais sejam as circunstâncias. Ela funciona da seguinte maneira: primeiro, Deus nos dá a fé. A fé é dom de Deus, não é do homem, irmãos. Quando você vê que fé que aquele homem tem, esse é o problema. As pessoas olhando para o homem, ele devia falar: que dom de Deus que se manifestou na vida desse homem. Porque a fé, ela vem de Deus, é Deus que dá. No Evangelho, uma retidão de Deus é revelada, uma retidão que é pela fé da primeira e última, exatamente como está escrito. Diz aqui, Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Abre parênteses, o justo viverá de Deus. Quando fala o justo viverá pela fé, ele está querendo dizer: o justo viverá de Deus. Em Abacuque capítulo 2, versículo 4, expressa a mesma coisa: o justo viverá pela fé, ou seja, o justo viverá de Deus. Ezequiel capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que o justo vive pela fé de Deus, ou seja, a fé que Ele nos dá como dom. Diz aqui: porque pela graça porque pela graça vocês são salvos através da fé. É Efésios, tá, irmão? Desculpe, não é Ezequiel. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos através da fé. A fé é dom de Deus. Aleluia. Por isso que a salvação não é pelas obras, porque as obras é do homem, é o homem que faz. A salvação justamente é pela fé, porque a fé não é humana, a fé é dom de Deus. Aleluias. Então o justo viverá por ela, porque a fé vem através da palavra de Deus, a fé vem através da obediência a Deus. E para me finalizar, eu não poderia deixar de falar isso: a crise ou prova da nossa fé. A crise, muitas das vezes, ela prova a nossa fé, irmãos. Pastor, estava tão legal, não queria ouvir isso. Então, é importante que você ouça. A crise, ela é a prova da nossa fé. Este é um período de provas e teste que nós estamos vivendo, irmãos. Inclusive aquela mensagem vivendo através dos testes, né? E Deus trabalhou muito com aquela mensagem. Deus operou aqui no culto. E que eu falei que as pessoas pensam que os testes são para nos matar, não, mas para te fortalecer, para levá-los a estar preparado na hora da prova. E nós estamos vendo ali agora 776 visualizações, né? E chegou a alguns lugares, e Deus tem trabalhado. Por quê, irmãos?
Porque nós precisamos aprender que a crise, ela não é só uma crise. Você tem que entender que ela também é uma prova da nossa fé. Aleluia. Estas provações vieram a fim de que a fé de vocês, que é de maior valor do que o ouro que perece, ainda que tenha sido refinado pelo fogo, possa ser provada como sendo genuína e possa resultar em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, versículo 7. E aí, de tudo isso, 11 horas e 36 minutos, eu termino dizendo o seguinte: o resultado de tudo isso. A gente não pode concluir uma aula dessa sem obter e saber dos seus resultados. O resultado final é sempre a vitória por parte do crente. Sempre, irmãos. Se você entender toda esta aula, sabe, e aprender aquilo que pela revelação Deus nos orientou pelo Espírito Santo, para que tu recebesse esse alimento sólido nessa manhã, eu quero dizer que existem resultados. Primeiro resultado, o resultado final é sempre a vitória por parte do crente, trazendo o quê, irmãos? Aí eu tive a vitória, eu trago o quê? Agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você esquece que eu faço isso. Não, eu preciso trazer a glória de Deus para a minha vida. Eu preciso glorificar o nome do Senhor. Esse é o resultado da nossa vitória, porque todos que são nascidos de Deus venceram o mundo. Essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Onde está isso? Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 5, versículo 4. Olha aqui, o que vence o mundo? O que mundo é esse? Mundo do pânico, mundo do choro, da dor, do luto, do desespero, das circunstâncias contrárias. O que leva-nos a vencer tudo isso? A nossa fé. Resultado, a vitória do crente. O final sempre será a vitória do crente. Aleluia. E agora aí na sua casa, os irmãos estão aqui conosco. Eu gostaria que você pudesse agora, eu sempre no final das aulas eu vou colocar o meu compromisso, como eu fiz na aula passada sobre arrependimento, no meu compromisso. Você que está aí com a tua família, repita o que eu vou dizer aqui. Decido-me hoje a viver pela fé e a confiar em Deus em todas as áreas da minha vida. Reconheço a minha necessidade de ser totalmente dependente de Deus, que significa a fé em ação, nos problemas, desafios, dificuldades, circunstâncias contrárias, notícias indevidas. Contarei com a sua fidelidade. A resposta de Deus será a sua graça, o seu poder de capacitação. Ensinarei os outros também a dependerem da fidelidade de Deus e a caminharem com fé em Deus. Esse é o nosso compromisso através desta aula. Que Deus possa ter abençoado a tua vida e que a partir de hoje você possa ter entendido de uma forma totalmente diferente a respeito da fé. Domingo à noite, às 19 horas, nós retornaremos com culto de celebração, mas eu quero lembrá-los que no domingo que vem nós ainda vamos falar sobre soteriologia, parte 3, vamos falar sobre a graça. Falamos arrependimento, falamos sobre fé e agora vamos falar sobre a graça. Deus abençoe. Daqui a pouco eu volto para fazer a oração final. Deus te abençoe. Amém, irmãos. Vamos louvar o Senhor nesse momento. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 11, ele diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Essa certeza ela só pode vir por meio de um Deus que nos concede a fé, e que essa fé ela rompe as barreiras, todas as barreiras que nos separam dele. Essa fé ela tem o poder de romper com as barreiras da nossa incredulidade,
fazendo nos aproximar cada vez de Deus. Então que essa fé ela possa entrar em teu coração nessa manhã, e ela possa falar contigo, ela possa romper as barreiras de tudo que afastam você de Deus. Aleluias. A fé é o dom de Deus. A fé ela é poderosa. Ela faz-nos já chegar mais a Deus, rompendo em fé, meus irmãos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me traz a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Minha vida vou romper no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluias. Cada vez que a minha fé é provada, Senhor, tu me traz a chance de crescer um pouco mais. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o seu nome. Cada vez que a minha fé é provada, tu me traz a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver, diga isso. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluias, louvado seja o Senhor, glórias a Ele, glórias ao seu nome, Senhor. Te louvamos, te adoramos, assim seja rendida toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluias. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Rompendo em fé, meu irmão, aleluias. Queridos, quero mandar um abraço aqui para a Sônia Lucira, sempre nos assistindo, Deus te abençoe. Aline Moura, Deus te abençoe. Neilton Cardoso, Deus também te abençoe. Temos aqui a Mairana Ferreira, lá do pastor Hudson, que Deus também abençoe. Temos aqui nosso querido Arthur Cepeda, amigo nosso de adolescência lá da rua Pedra Rasa, está nos assistindo também. Que Deus possa abençoá-los. E se porventura a Cleidiane Souza também, Deus possa abençoá-los. João Vitor também, lá do pastor Hudson, Deus possa abençoá-los também. Irinete Machado, enfim, muitas pessoas nos assistindo. Nosso querido Tiago de Oliveira também. Muito obrigado por cada um de vocês. Que Deus possa abençoá-los e que esta aula de soteriologia possa ter realmente sido imprimida em vossos corações. Hoje, 19 horas, nós vamos retornar com o nosso culto de celebração. E às quintas-feiras, 19h30, com o nosso culto da Palavra de Deus. No YouTube, tu pode procurar lá com Evangélica Geração Profética. Está lá as nossas ministrações do nosso culto online e também o nosso estudo da EBD. Senhor meu Deus, te agradecemos por essa manhã tão abençoada. Te agradecemos por esses irmãos que estão aqui colaborando para esse culto online. Muito obrigado, abençoa os teus filhos, abençoa aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo agora. Aonde, meu Deus, chegará a esse vídeo, o Senhor possa abençoar. Estamos também na rádio, para nossa mídia.top, que o Senhor possa abençoar também essa rádio, aonde ela for, que pessoas estarão nos ouvindo, que o poder de Deus possa se manifestar na vida de cada um. E agora, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do todo e poderoso Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E as famílias reunidas nos seus lares digam glórias a Deus, digam aleluia, a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo louvor, aleluia. Muito bem-vindo, muito bem, um bom almoço para vocês, tá? Que Deus possa abençoar esse domingo, mais 19 horas, culto de celebração, estaremos novamente entrando no solar. Deus abençoe.